Salve, telanautas! Eu sou o Heitor Teixeira e hoje eu tô com um convidado muito especial aqui, o Jorge Saldanha. Para quem ainda não conhecia, ele é o editor do Sci-Fi do Brasil, que também apresenta pra gente aqui a nossa sessão de noticiários com o Sci-Fi News. Tudo bem, Jorge? Como é que você tá? Tudo bem, Heitor. É uma satisfação estar com você aí nesse vídeo especial. Não, eu só queria dizer que realmente a internet ela pode ser uma selva, né? Cheia de predadores ocultos e tal. Então a gente tem que dar um jeitinho de dar a volta por cima e triunfar, né? Uma das coisas que acaba acontecendo é que, assim, tem gente que até consegue se dedicar para a internet como se fosse uma fonte de renda principal. Mas quando esse não é o caso e a gente tem toda uma série de outros afazeres, tem as coisas de casa, as coisas da vida, do trabalho e tudo mais para lidar, às vezes as coisas daqui vão acabar ficando meio que em segundo plano e às vezes isso também segura mais a gente, dificulta da gente conseguir decolar e ver, alçar voos mais altos, não é mesmo? Jorge, faz um favor para mim, dá uma recapitulada pro pessoal e até vai ser uma oportunidade para mim, porque eu conheço a história, mas eu quero ver a sua versão da história. Do como é que a gente acabou tendo esse contato e fazendo um trabalho em comum. Bom, acho que para contextualizar melhor, eu vou mais ou menos fazer rapidamente uma recapitulação da minha história, né? Eu meio que já adiantei como é que eu acabei virando um nerd, né? Muito fã de Star Trek. Quer dizer, desde quando era Jornada nas Estrelas, para mim sempre vai ser, mas modernizando assim para o ano de 2025. Então, Star Trek, né? Perdidos no Espaço, Além da Imaginação, todas essas séries clássicas eu peguei assistindo na TV preto e branco de tubo, né? Então, isso foi moldando um pouco a minha cultura, né? Filmes também. Acho que o primeiro filme que eu me lembro de ter visto ficção científica foi 20 Mil Léguas Submarinas, da Disney. Aquilo me marcou profundamente, né? Me levou a querer conhecer a obra do Júlio Verne e outros autores a partir dali, né? H.G. Wells, os mais modernos, posteriores a Isaac Asimov, né? Então foi por ali que foi surgindo esse meu interesse, né? Essa minha paixão, e também eu sempre gostei muito das trilhas sonoras que acompanhavam esses filmes, essas séries. Então eu fui buscando sempre juntar esses interesses também. Daí entrou a questão de quadrinhos também, entrou os heróis da Marvel, da DC Comics. Tinha uma grande coleção de quadrinhos que infelizmente com o tempo me desfiz, né? E acabei substituindo tudo isso por filmes e séries, né? Ainda tenho hoje um grande acervo de CDs, DVDs, Blu-ray, por aí vai. E depois, com a chegada da internet, eu tive a oportunidade de meio que colocar num site, né, todos esses meus interesses que foram surgindo e as próprias informações que eu tinha, né, e eu gostaria muito de compartilhar com os outros internautas, né? Isso foi já no fim da década de 90. O meu primeiro computador eu comprei em meados dos anos 90. Tá? E dali até conseguir fazer um site e escrever alguma coisa para a web demorou mais uns 3, 4 anos. Mas em 1999 eu inaugurei o site Score Track, né? Que de início era uma plataforma onde eu juntava os meus interesses de cinema, trilhas sonoras, né? Comentários de CD, DVD, Blu-ray, por aí vai. E dentro deste site, o Score Track, que ele até existe até hoje, né? Mas eu não tenho atualizado mais ele, porque eu estou me dedicando mais para o Sci-Fi do Brasil, né? É o que me consome mais o tempo. E o Score Track, até digamos assim, por falta de demanda ou de interesse, até porque a mídia física também acabou morrendo, então das bases que sustentava aquele site meio que ela sumiu ou perdeu relevância, né? Então acabei me dedicando mais ao Sci-Fi News, que surgiu em 2009, tá? Fez 10 anos em 2019 e esse ano ele está completando 16 anos, acho que até completou já em maio. E o Sci-Fi News ele começou como uma coluna, digamos assim, dentro do Score Track.
E daí depois de um tempo, quando eu vi que a repercussão foi boa, tinha muita gente curtindo também, na época muito Star Trek, muito Stargate, que era uma série que estava bombando, né? Ainda por aqui. Participava também de fóruns e tal, e nesses fóruns conheci bastante pessoas que tinham esses meus interesses, né? O Fórum do Trex Brasil, o Fórum do Stargate Brasil. Então fui juntando, e eu vi que tinha uma demanda assim de um site que agregasse um pouco de conteúdo de ficção científica e de fantasia também, que eles são gêneros que andam bem aproximados, né? Então eu acabei criando o Sci-Fi News e acho que deu muito certo o site, apesar de não ser uma plataforma assim de grande repercussão. Ele, pelo menos que eu saiba, que eu conheço, assim, é o único site do Brasil, ou em português mesmo, que tem esse conteúdo, né? Tem alguns sites parecidos, mas né, eles são assim mais amplos de cultura pop e meio que jogam tudo ali. Eu procuro ser um pouco mais assim direcionado à ficção científica mesmo, né? As produções do gênero. E como eu já falei, né? Já são 16 anos que eu estou envolvido nisso aí, sem intenção, sem viés lucrativo nenhum. Com o ScoreTech, no início, eu até tentei monetizar alguma coisa, mas eu vi que não, que são, digamos assim, são nichos, né, assuntos muito de nicho, que é difícil de tu ainda atrair pessoal e querer monetizar em cima. Então eu foquei mais assim, não, vamos fazer uma coisa assim mais livre, mais aberta para todos, mais no espírito de compartilhar coisas, né, de conhecimentos e opiniões, né? Coisa que também eu vejo muito em comum com o teu trabalho no canal Na Tela, e que também foi que me levou a te convidar a dividir conteúdo, né, com o Sci-Fi do Brasil, e também fazer uma contribuição, até por tua sugestão de produzir aquele vídeo semanal do Sci-Fi News, né, que é veiculado semanalmente no canal Na Tela, aos domingos. E acho que está sendo um trabalho bem legal, bem interessante. E, claro, a gente sempre tem assim aquela, que bom se isso chegar ao maior número de pessoas possível, né? Que tem uma grande popularidade, mas a gente sabe que isso é meio complicado. Mas então a gente procura fazer divulgação nas nossas comunidades e páginas de Facebook, né, Instagram, redes sociais, né, para chamar o pessoal. E aos poucos o pessoal tá vindo, eles dão feedback, eles dão curtidas, dão um apoio a esse trabalho, dão um incentivo até, que é um trabalho assim que falando por mim, né, eu faço porque eu gosto de poder compartilhar coisas que eu gosto com outras pessoas que eu sei que também têm esse interesse comum, que gostam também dessas nossas séries e filmes, né, que estão aí, que são franquias, algumas novas, outras mais antigas, que estão altos e baixos, mas que seguem, e com as novidades que vem vindo e que são muito interessantes, são muito boas. Jorge, eu sempre achei uma coisa interessante de se pontuar, que, na minha opinião, qualquer pessoa que sai da sua zona de conforto para fazer algo, ela já está no caminho certo, no sentido de merecer incentivo, merecer aplausos, ainda que aquilo que ela faça não seja bom. O que não é o seu caso. O que você faz tem muito carinho envolvido. A gente vê que tem uma dedicação, você realmente dedica parte do tempo da sua semana para fazer uma curadoria ali, tentar selecionar coisas. Tem muito mais notícias que pipocam por aí que eu vejo que você acaba não trazendo, ou porque são notícias incompletas, ou porque são baseadas em rumores, ou porque às vezes são coisas que você vê essa necessidade grande que outros veículos têm de manter a máquina rodando, que eu percebo que justamente pelo fato de você já ter colocado para si que não tem esse negócio necessariamente de só o lucro vai fazer com que você continue, que é o que possibilita que você tenha justamente essa seleção para fazer notícias que são realmente relevantes e tal, ainda que elas possam vir a mudar. Que aí já não é
uma coisa que é responsabilidade sua. Responsabilidade sua voltar a dar a informação a respeito de uma mudança. Olha, estavam dizendo que ia ter tal filme com tal ator, tal diretor, sair em tal data. Aconteceram problemas, brigas internas ou de agenda, fulano saiu, ciclano saiu, mudaram a data para tal época ou cancelaram o projeto. Mas manter-se em cima da notícia de algo que está mudando é diferente de comentar qualquer coisa. Veja, eu entendo que exista um lado de, mesmo notícias incompletas e rumores, até terem a sua graça para aquele consumo rápido, para que quem gosta da coisa possa palpitar, possa dar suas teorias de fã, possa fazer os seus fancastings, de falar, eu acho que fulano ficava bom nesse papel, ou seria melhor o ciclano, ou coisas do gênero, é um outro tipo de escolha que eu nem acho que esteja vetado para você. Eu sei que não é o teu caminho agora. A gente já tinha conversado sobre isso em outros momentos. Se você passasse a escolher também fazer isso, não era uma questão de que você estivesse errado. É uma questão de que eu entendo o porquê você faz as coisas como você faz agora. Agora veja só. Eu percebi que enquanto você estava contando a história, em alguns momentos, não sei se por ato falho ou porque a essa altura do campeonato uma coisa meio que já está tão amarrada na outra, você se referiu a coisas do site chamando ele de Sci-Fi News. E lá, até onde me consta, era exclusivamente o Sci-Fi do Brasil. A gente só passou a ter o Sci-Fi News especificamente quando veio para parceria em vídeo dentro do canal na tela, não é isso? Como é que eu vou te dizer? É que as coisas acabam meio que se misturando, né? O Sci-Fi do Brasil ele começou como uma seção Sci-Files do Score Track, aí depois dentro já do Sci-Fi do Brasil surgiu o Sci-Fi News, né? Então as coisas meio que se confundem. Então, para mim, que sou meio que o pai dessas criancinhas aí, elas ficam meio que sendo a mesma coisa, né? Uhum. Então realmente, posso ter mencionado, em vez de Sci-Fi do Brasil, o Sci-Fi News. Sim. Mas agora veja. Para mim, vejo assim como uma extensão. É uma extensão da... Recentemente, eu vi que alguém entrou em um dos vídeos do Sci-Fi News e perguntou se esse programa tinha relação com a antiga revista Sci-Fi News. E eu, obviamente, disse para a pessoa que não, que tinha sido, a princípio, uma coincidência. Até porque, vamos lá, eu vou falar da minha parte, o que eu penso, e aí você, obviamente, dá a sua versão, suas opiniões, a sua vivência a respeito disso. Tem uma história. Eu consumia avidamente essa revista na época em que ela saía, obviamente ali finalzinho da década de 90, comecinho de 2000 e tal. Eu creio que a internet meio que veio por matar essa revista, que era feita com muito carinho. E muito da galera que hoje em dia talvez assista a gente, apesar de o Analytics do canal me diz que o meu público em geral é uma galera que tem uma idade mais próxima da nossa. Meio que entre a minha e a tua, normalmente. Por mais que eu até gostasse, torcesse para que eu conseguisse chegar em um público mais novo, não sei se às vezes pelo assunto que eu trato, não sei se pelo meu linguajar, não sei se pelo nosso formato, não sei. Mas não sei se necessariamente é exatamente o que eles querem consumir, só que eu não vou fingir ser jovem. Eu sou jovem, é diferente. Manja, aquele negócio do... Eu consigo ser o brincalhão que eu sou, mas eu não vou ser um brincalhão para parecer o tio da Suquita. Então, assim, parte do... Por que eu tô falando isso? Essa revista, ela meio que, pra mim, ela tem aquele cheiro, aquela nostalgia de uma época pré-internet, ou pelo menos uma internet capacitada para falar a respeito desses assuntos, em termos de ser um veículo de comunicação com estofo, com conteúdo, que a internet ainda não estava organizada o suficiente para ter. Até pelo motivo de que ela sendo feita do jeito que ela era, ela obviamente visava lucro. E sites, veículos para a internet, talvez estivessem sim com a intenção de lucro, mas ainda estivessem engatinhando em conseguir.
tinha aquelas AOL, UOL e aí vai, que eles faziam aqueles portais de notícia e de conteúdo, porque eles meio que usavam isso como uma estratégia para tentar empurrar as vendas, seja do consumo da internet, que nessa época nem era banda larga, mas aqueles planos de internet para você deixar o telefone livre e tudo mais, eles falavam, você... Ficava discando, não conectava nunca, ficava aquela coisa horrível. E aí você tinha um pacote de informações que eles chamavam de, olha, isso aqui vamos funcionar como seu provedor de conteúdo. Teve alguns sites que acabaram nessa época conseguindo serem chamados para participar desses bolsões de conteúdo. O Omelete é um deles. Acabou fazendo essa parceria, e aí fica muito difícil competir com os caras, porque assim, os caras estão sendo impulsionados por uma máquina de vendas que vai acabar fazendo com que eles cheguem em outras pessoas. Então assim, não estou dizendo que eles não tenham, nem desde aquela época, qualidade suficiente para ter vingado. Estão aí até hoje fazendo coisas grandiosas. Apesar de se a galera está gostando do canal deles no YouTube, se ainda vê relevância na forma como eles levam as informações ou não, é outro papo. Mas antes disso ser, de fato, uma verdade que a gente pudesse usar para consumir as coisas direto pela internet, tinha revistas, vou chamar de menores, como por exemplo a Sci-Fi News. E eu tinha, e tenho, o maior respeito pelo conteúdo que era feito ali, até porque as fontes eram poucas, eram escassas. Para a gente conseguir consumir matérias e coisas, você não vai contar com uma TV aberta, porque nenhum canal de uma mídia mainstream, da Globo, ou seja lá, atendia aos meus gostos, como por exemplo um antigo programa do comecinho da década de 90, que talvez você vá lembrar, que eu não sei se pegava na tua região, que passava na Record, chamado Top TV. Você lembra desse? Tem alguma lembrança. Acho que eu me lembro. Dessa época dos blocos de TV que eu me lembro bem do Sábado Sci-Fi, do antigo canal USA. Esse eu me lembro bem. E o Top TV eu não me lembro muito bem, eu nunca fui muito espectador da Record, sabe? Completando essa ideia e fechando por que eu estou falando da revista, me ocorreu que por mais que eu tenha essa reverência a ela na minha história pessoal, que eu consumisse coisas dali, sempre que eu podia, estava na frente da banca, vendo se saía uma edição nova e tal, quando a gente falou a respeito de passar aquele resumo da semana, que era algo que você já faz a curadoria dos textos, e aí o que a gente combinou foi o lance de você fazer ele locutado, a gente conversou sobre equipamento que precisava, tal, ajustamos o formato e começamos a lançar. Quando a gente foi fazer isso, eu vou ser muito honesto contigo, a existência daquela revista nem me passou pela cabeça. Então assim, eu não tô querendo diminuir os caras com o que eu vou dizer agora, mas por mais que a revista tenha feito uma baita diferença na minha história, os nomes Sci-Fi e News são tão genéricos que quando a gente foi pensar nisso como sendo uma sequência lógica de o conteúdo do Sci-Fi do Brasil com o seu noticiário dentro do canal na tela, e a gente colocou o lance de virar o Sci-Fi News, eu particularmente nem lembrei da existência da revista. Como é que isso bate para você? Bom, em primeiro lugar, essa questão de confundir alhos com bugalhos, isso é comum, né? O próprio Sci-Fi do Brasil ele foi confundido por muito tempo com o site do canal Sci-Fi, né? Então o que eu mais recebia de mensagem, de comentários e tal, quando é que vocês vão exibir a temporada tal de não sei o quê, quando vai estrear a temporada tal, vocês vão passar esse filme e tal. Daí eu tinha que dizer, olha, nós não temos relação com o canal Sci-Fi, né? Somos outra marca, não temos nada a ver. Mas então acontece essas coisas, porque é como você diz, Sci-Fi é tão genérico que, se bem que eu, assim, sem querer querendo, o logotipo do Sci-Fi do Brasil, ele lembrava bastante do canal Sci-Fi, então, né, até com uma maneira de, às vezes, fisgar
o mais incauto, assim, opa, ó, sci-fi, canal sci-fi e tal. Ia lá e acabava consumindo o conteúdo do site. É aquele bait do bem, né? É, isso aí. Até porque aquele negócio, se a gente vai colocar um nome absolutamente diferente, a gente acaba não transmitindo, em poucas palavras, para o nosso público em potencial, que ele vai chegar e vai encontrar o que ele gosta ali. Então a gente acaba se apegando em nomes que a pessoa já tem uma correlação. E quanto a isso, eu tenho uma história para te contar também. Veja, eu criei o canal Na Tela, como eu já falei no outro vídeo que faz parte das comemorações. Para quem ainda não conhece, está chegando agora, e sejam todos muito bem-vindos, eu coloquei o nome Na Tela porque, primeiro, é bem óbvio que tudo que a gente trata, basicamente, é importante porque você consome em algum tipo de tela. Seja no celular, seja na televisão, no tablet, no PC, seja onde for, ou na tela do cinema. Basicamente, o que a gente está falando são conteúdos que acabam tendo tudo a ver com a tela. Ainda que eu esteja falando sobre quadrinhos ou livros, porque o assunto, no fim das contas, vai ser para o mesmo público. Então eu coloquei esse nome propositalmente genérico para eu poder falar sobre qualquer coisa, não ficar preso exatamente. E de novo, citando Omelete, quem é que do nada vai pensar que Omelete é um site de entretenimento, a menos que de fato conheça o trabalho dos caras, entendeu? E para eles deu certo. A gente viu ao longo do tempo aí a galera usando outros nomes, por exemplo, o Gustavo Cunha durante um tempo tinha o nome de Jujuba Atômica, né? Então assim, eu usei esse negócio do Na Tela, e quando eu criei a página do Na Tela no Facebook, depois de um tempo eu fui descobrir que existe um programa que tem na tela, mas não apenas tem na tela alguma coisa ou alguma coisa na tela, que é um programa religioso evangélico que passa predominantemente na África, nos países que falam português. Teve uma época que chegavam pessoas para vir pedir música gospel para mim, na caixa de mensagem, às centenas. Mas era muita gente. Tanto que se você for agora, lá na página do Facebook, do Na Tela, e você der uma olhada, eu não sei se está disponível para quem vê de fora, para mim fica bem evidente, mas você vê a galera que tá dentro, você vai ver muita gente que só de olhar a fotinha ali, você vê tipo aquelas características de homens de terno e tudo mais. Assim, estou falando de gente da África, então estou falando de gente preta, não existe qualquer preconceito envolvido, né? Tem bastante gente que é do continente africano ali, você vai ver um monte de gente que provavelmente já veio conversar comigo a respeito de alguma música gospel que eu não faço ideia. E aí eu comecei a entrar em contato com essa tal emissora e eles não respondem. Eu queria dizer pra eles, olha, tem gente vindo atrás de mim pedir coisas pra vocês, eu tô tentando deixar claro que não tem nada a ver com vocês, que eu sou outra coisa e tudo mais, mas vocês precisam começar a dar algum tipo de atenção pra eles, ou quando vocês fazem o programa de vocês específico, é interessante que vocês batam na tecla de se vocês quiserem encontrar a gente, vem por esse caminho aqui, pra não acabar caindo na pessoa errada e tal. Nunca me responderam. Uma pena, né? Mas só acontece. Mas voltando à questão do Sci-Fi News, eu também colecionei muitas revistas, né, Sci-Fi News entre elas. Colecionava também as revistas americanas que são consideradas clássicas. Eu acho que hoje não existe, elas não existem mais. Starlog, né, a Fangoria, Famous Monsters, a Film, né? Então eu tinha montes e montes dessas revistas que antes da era da internet, né, eram, digamos assim, a minha grande fonte de informação. Sobre o que vinha, o que estava rolando lá fora, né? desses gêneros. Então tinha bastante essas revistas. E depois, quando surgiu a Sci-Fi News, ela meio que foi uma referência para nós aqui no Brasil, que também foi uma primeira revista em português editada aqui, dedicada a esse conteúdo que a gente tanto preza, né? Tanto gosta. Agora aí é que vai a curiosidade da questão de associação do nome, Sci-Fi do Brasil, Sci-Fi News, de onde é que vem a inspiração do nome e tal. Acredito que foi no penúltimo ano da Sci-Fi News, eu acho que ela durou mais ou menos uns 2 anos, aí já começando com o advento da internet e tal, e a revista já começou a sentir
digamos, a concorrência da web, né? Como fonte de informações e tal. Mas foi nessa fase que o editor da revista, o Paulo Mafia, que trabalhou na Disney depois, nos quadrinhos da Disney e tal, acho que hoje ele não está mais lá. Ele me contatou e me convidou para ser colaborador da Sci-Fi News. Então eu escrevi várias coisas para o Sci-Fi News também. Provavelmente, se você pegar algum número do Sci-Fi News desse período aí, vai ver lá meu nome entre os colaboradores da revista. Que legal. Eu escrevia colunas sobre DVDs, Blu-ray e CDs de trilhas sonoras. Tá? E foi por ali que ele me achou na internet e ele disse, mas esse conteúdo eu quero botar dentro do Sci-Fi News também. Que legal, Jorge, que legal. E eu escrevia mais ou menos por uns 2 anos ali para a revista, e aí, já um pouco antes de ela encerrar, eu saí fora também, e não durou muito, e a revista infelizmente acabou, mas ela deixou uma herança que realmente ela pode ter levado até inconscientemente a mim batizar essa seção de notícias do Sci-Fi do Brasil de Sci-Fi News. Mas na realidade isso conscientemente eu fui me dar conta só muito tempo depois. Talvez até depois do início da produção dos vídeos para o canal Na Tela, que se chamaram Sci-Fi News naturalmente. Mas é tipo assim, são nomes que eles são diretos, independente de terem sido usados anteriormente, se são ou não são tal. Quer dizer, ficção científica, por que não sci-fi? É mais direto. Né? E news, notícias, também. Band News, eu não sei o que, Record News, tudo é news, então Sci-Fi News, pronto. Mas por acaso era o nome da antiga revista, que até tu escreveu para a revista, tu deve ter então chupado o nome de lá. Foi uma coisa, digamos, orgânica, natural que surgiu. Né? Mas coincidentemente eu fui colaborador da Sci-Fi News. Eu não Acho sabia que até disso. Devo ter as revistas dele. Fui. Jorge, agora conta pra gente um pouquinho do como é que é o teu processo ao longo da semana para você entregar aquele material que você entrega, que depois eu vou acabar transformando no que o pessoal assiste todo domingo ao meio-dia. Fala pra mim a respeito de como é que você faz a curadoria, como é que é o teu processo de gravar mesmo e tudo mais. Viaja nesse assunto pra gente poder ter uma noção. Eu acho que o principal disso, que até como já referiu, que a gente já discutiu essa questão, né, de fontes de notícias e referências, né? De onde vêm as notícias, se são boatos, se não são boatos. Tem coisas que você vê, assim, por 2 coisas. Pela fonte, né, de onde surgiu, e pelo próprio teor do que está sendo veiculado ali. Você vê que é uma coisa plantada, ou é, digamos assim, sonho molhado de um nerd, que acabou colocando aquilo ali talvez como forçar uma situação que viesse a se tornar uma realidade. Né? Então, hoje, muitas vezes, os sites e veículos de comunicação, web, não sei o quê, redes sociais, eles surge alguma coisinha assim, eles começam a replicar aquilo ali e acabam aceitando aquilo como verdade. Vem aí o filme do não sei o quê, fulano de tal vai estrelar aquele filme, e não sei o quê. Hoje em dia, eu não preciso nem dizer a quantidade de trailers falsos feitos com inteligência artificial que estão pipocando no YouTube, né? Então, o que é isso aí? Isso é má fé? É fraude? Ou é algum trabalho de um fã que fez algo querendo... Né? É meu sonho que isso se concretize, então vou lá e faço um trailer de um filme ou de uma série com fulano, beltrano, ciclano, um elenco e tal. E fica até legalzinho, né? A IA hoje consegue fazer coisas bacanas, né? Mas então, essa questão da fonte, você tem que ter muito cuidado. E é por ali que começa, digamos assim, a curadoria do site e que acaba se traduzindo no Sci-Fi News. É buscar, assim, coisas, tipo, comprovadas. Ou é o próprio estúdio que divulgou, ou é a própria distribuidora, ou algum site especializado que é de credibilidade comprovada, né? Então a curadoria vem por ali. Eventualmente a gente recebe alguma dica, até tua, né? De vez em quando você pesca alguma coisa e diz, isso aqui é bom para que entre lá no Sci-Fi do Brasil, né? Que vai acabar vindo para o Sci-Fi News. Então, pimba, vai lá e me marca na mensagem, né? Mas a gente recebe também coisas de divulgação, de serviços de streaming, né?
Acabei também eu fiz um canalzinho no YouTube lá do Sci-Fi do Brasil, que também eu tenho trailers de filmes e séries, também com permissão de uso, né? Felizmente nunca tive nenhum problema de ter tido um vídeo. Até aconteceu uma vez um vídeo, acho que da Disney, até. Não me lembro se era um filme ou uma série da Marvel, que deu problema lá de direitos autorais, os caras acabaram cancelando o vídeo. Mas, via de regra, é tudo tranquilo, né? A Netflix é uma boa parceira, ela sempre manda coisas para divulgação, né? Às vezes coisas que nem interessam, infelizmente acabo tendo que não colocar como divulgação, porque está totalmente fora do escopo do site, né? Então acabo não produzindo, mas tem esses feedbacks interessantes também. Então são coisas que acabam indo para o site, né? Junto com resenhas e o próprio conteúdo do Na Tela também, que eu faço a repescagem do que você publica no seu canal, eu coloco lá também. Que tem sido um bom reforço também dessa questão, principalmente desses reviews que vocês têm feito aí, muito bons. Obrigado. Filmes e séries. Esses reviews semanais de episódio, agora The Last of Us aí tá bombando, né? Isso aí é ótimo. Então isso vai agregando ali, e depois, para produzir especificamente, né, o Sci-Fi News, eu vou fazendo aquela compilação, né? Alguma coisa fica de fora, que acho que acaba não entrando bem dentro do formato, ou que não é muito relevante também. E, às vezes tem coisas realmente até que eu sei que às vezes dá problema e até nem incluo. Tipo assim, eu tinha incluído nesse último Sci-Fi News que eu mandei um teaser dessa série do Nicolas Cage, do Homem-Aranha no ar. Tá? Aquilo lá foi divulgado, tal, repicou na internet, no YouTube, em tudo que é parte. Eu acabei botando lá no Sci-Fi do Brasil e tinha incluído no Sci-Fi News da semana. Só que daí, por sorte, antes de mandar, eu fiz um pente fino na pauta ali, e olhei e vi que aquele vídeo, o teaser aquele da série, tinha sido removido por violação de conteúdo, de direitos autorais pelo próprio Prime Video, que é o que vai exibir a série, né? Então eles foram lá e caçaram de todo mundo que tinha. Não foi o caso, eu nem coloquei esse vídeo no canal do Sci-Fi Brasil. Eu só tinha replicado de um outro canal e tinha colocado no Sci-Fi do Brasil. Ainda bem, né? Porque isso aí é uma coisa chata. Você vai lá, coloca um vídeo, quando vê, o cara vai lá, clica, o vídeo não está mais disponível. É uma barrigada, né? Troço desses. Então é preferível evitar isso. Então, nessa linha também, né? Boatos, rumores. Há o rumor forte de que o fulano vai estrelar a série, não sei o que é. Né? Rumor. Pode até colocar ali, rumor, mas não vou nem perder tempo divulgando isso aí. Isso aí, se for acontecer mesmo, isso aí um site fidedigno ou o próprio estúdio vai fazer a divulgação certa na hora certa, né? Então vamos investir nesse conteúdo mais de credibilidade e com maior certeza para quem está ali consumindo aquele conteúdo e quem quer se manter bem informado. Até para depois não ter uma certa decepção. Pô, mas eu tinha certeza que ia sair esse filme, que essa série, que fulano ia participar dali. Não deu nada certo. Pois é. Vocês disseram que ia acontecer isso. Não, eu não disse nada. Conforme eu estou navegando e eu encontro alguma coisa que me parece ser diferente ou fresca, eu já arranjo um jeito de ou te marcar ou mandar o link para você. E às vezes eu até fico me perguntando se eu não estou sendo chato. Porque assim, eu estou mandando o negócio naquelas de talvez eu esteja sendo redundante, ou seja, algo que ele vai ver e vai falar, isso aqui não nada a ver, não vou colocar. Mas eu prefiro oferecer e você falar, não quero, do que de repente deixar de ter porque a informação não chegou em você. Eu vejo que tem um monte de canal por aí que os caras acabam dando notícias e tal, e às vezes os caras dão crédito justamente para a própria audiência, que vai lá e marca eles e manda coisa no direct e tal, que ou começa a chegar em penca e eles falam, pera, alguma coisa aqui tem, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. Ou às vezes é uma pessoa que se dá o trabalho de chegar lá e falar, você já ficou sabendo sobre isso?
E a resposta honesta é não, não tinha chegado no cara por nenhuma via oficial. E aí ainda bem que teve aquela uma pessoa abençoada que foi e entregou a coisa de bandeja. E a pessoa vai olhar e falar, realmente tem coisa aqui para ser trabalhada. Então eu tento fazer nesse pique de te entregar coisa para a gente poder ter essa colaboração, né? Justamente conseguir que um ajude o outro com o que dá nesse sentido. Eu acho que está funcionando bem. Então acho que tem que manter mais ou menos esse padrão. Isso não só tá dando certo e tá indo bem, que a gente já comemorou a nossa edição de número 100 do Sci-Fi News. Ou seja, se são 52 semanas por ano e nem todas as semanas a gente conseguiu de fato entregar, ou porque alguma coisa pessoal tivesse acontecendo que fosse muito fora do que a gente pudesse escolher, ou porque foram semanas, a bem dizer, mortas, que não teve nenhuma notícia relevante o suficiente, ter 100 edições significa que a gente está há pelo menos 2 anos tendo a colaboração nesse nível. Sendo que a colaboração já tinha nascido antes. Quando eu colocava lá o teu endereço do Sci-Fi do Brasil, você colocava material meu para tua audiência, falar, dá uma olhada nisso aqui que é legal também. Minha versão sobre aquela pergunta que eu te fiz, do como é que começou entre a gente e tal. Eu lembro quando você me mandou uma mensagem dizendo, posso colocar os teus vídeos dentro do meu conteúdo aqui para o pessoal assistir? E aí eu falei, claro, tipo, o que eu tenho a perder, né? E eu te contei, eu já tinha passado por isso antes. Quando eu tinha o blog, que eu cheguei a convidar algumas pessoas para colocar o conteúdo delas e elas me olharam com aquele olhar desconfiado de o que esse cara tá ganhando em cima do que é meu. E eu não quis pensar com essa mentalidade, até porque é aquele negócio, a gente precisa desenvolver o lance da colaboração. Eu, desde o começo do canal, eu procuro pessoas que tenham características que possam vir a agregar para eu poder trazer. O problema todo é, como eu ainda não desenvolvo um retorno financeiro no qual eu possa retribuir os meus colaboradores, todo e qualquer convite que eu faça é um convite na base do convidar a pessoa para ter trabalho. Aquelas, você gostaria de se lascar junto com a gente? Vai ser divertido, quer vir? Vamos dividir a carne de pescoço. Exato. Então assim, algumas pessoas vieram, tentaram e por qualquer motivo não perduraram. Eu não sou ninguém para julgar os motivos de ninguém, mas assim, um dia eu ainda tenho a esperança de conseguir fazer disso aqui uma coisa que vai ter produção o tempo inteiro, com diversos rostinhos e opiniões diferentes, tentando manter, e aí eu não sei se o que eu vou dizer agora vai ser visto como arrogante, ou de repente até como se eu estivesse viajando na maionese, mas eu gosto de imaginar que eu tenho algum grau de qualidade dentro do meu canal, seja no sentido técnico, que eu também não posso dizer que eu compito com os grandes do mercado, mas eu tento fazer um negócio bem acabadinho, bonitinho, pensado, com um áudio bom, com um vídeo ok pra galera, dentro das minhas possibilidades de equipamento e de tempo e de conhecimento. Mas, além dessa parte técnica, eu gosto de imaginar que eu não simplesmente ligo a câmera para sair vomitando besteiras em cima dos outros. Então eu gostaria que os colaboradores fossem pessoas que tivessem coisas para agregar. É aquele negócio. Também comentei sobre isso no outro vídeo que vai fazer meio que par com esse aqui da comemoração dos 10 anos do canal. Eu sei que a jornada pessoal de cada um, ela vai partir desde você ser meio que uma pedra bruta, que vai ser aos poucos entalhada bonitinho para se tornar um diamante. Não que hoje eu me considere diamante de nada, não é isso. Mas comparando o como eu sinto a minha desenvoltura na frente da câmera hoje e o como eu vejo os primeiros vídeos do canal, eu não teria como cobrar para alguém que está chegando agora, talvez nunca tenha feito isso que a gente está falando, de falar na frente de uma câmera e trocar ideia, e seguir um texto, e expressar uma ideia, e fazer todas as coisas que compõem um produto. Eu não vou cobrar que ela já chegue pronta, mas ao mesmo tempo tem que ser uma pessoa que demonstre
que ela quer alcançar alguma coisa. Se ela fizer de qualquer jeito e fizer cara de, mas assim tá bom pra quem, cara pálida? Porque aqui no canal na tela a gente até pode não ter todas as condições de ouro no começo, mas você tem que ter dentro do seu coração a vontade de se tornar uma pessoa que entrega um produto de ouro. Entende o que eu quero dizer? Entendo sim. Eu acho que todas as pessoas elas têm que ter um objetivo, né? Se esses objetivos eles vão se realizar, ou se concretizar ou não, né? Isso às vezes não depende só da gente, né? Mas eu acho que essa questão de se manter fiel a certos preceitos, assim, digamos assim, de qualidade, de opinião embasada, de credibilidade de conteúdo, isso aí é o principal, na minha opinião. E eu acho que esse equilíbrio de qualidades, seja técnica quanto do que está sendo vinculado ali, do conteúdo provavelmente dito, foi o que me chamou a atenção nos vídeos do canal na tela. E que me levou a pensar, né? Olha, seria bom se eu conseguisse colocar esse conteúdo dentro do Sci-Fi do Brasil, que vai agregar para o meu site, para mim, né? Agrega para mim particularmente, que são coisas que eu gosto de acompanhar, e acho que vai ter uma boa retribuição também na questão de divulgação do canal na tela, né? Então essa via de mão dupla da colaboração da internet, que muitas vezes o pessoal, como você falou, né, interpreta mal, leva para outro lado, mas ele quer se aproveitar do que eu estou fazendo, eu não vou ganhar nada com isso, não sei o quê. Olha, acho que ganhar todo mundo, todos estão ganhando, né? Eu, Jorge, o Heitor, o Telanauta, o Sci-Fi Nauta, que está assistindo o vídeo e está consumindo o conteúdo, está se mantendo atualizado, está ficando feliz com muitas coisas que a gente fala, né? Nas nossas notícias, nossas matérias, nossos reviews, né? Olha, concordo com o que ele falou, realmente é isso, tal. Então acho que isso é a recompensa, isso é o ganho que a gente tem. Claro, eu tenho o objetivo de algum dia monetizar isso, monetizar aquilo, vamos tentar fazer algo mais profissional, vamos, sei lá, começar a competir com o Omelete, vamos fazer uma Comic Con na tela do Sci-Fi do Brasil, não sei o que, algum dia, né? Quem sabe? Tudo é possível, né? Eles também começaram pequenos e começaram, digamos, mais modestos, né? Mas tiveram, né, muitos desses sites foram agregados nesses portais de comunicação que você referia e tal. E no fim, os portais acabaram sumindo e eles ficaram. Então é por mérito próprio, claro, não vou dizer que não tenha mérito. Eu posso ter algumas críticas a alguns deles, mas eu sei que tem méritos. Eles estão lá por méritos, conseguiram com justiça chegar, ter o alcance, né, são referências hoje na cultura pop da internet. Sem dúvida. Né? Mas a gente fica, né, por enquanto, na nossa faixa, fazendo o que a gente pode, né, principalmente porque a gente gosta de fazer, né, e é isso. E vamos tocando a vida, né? Bom, agora um comentário da minha parte. O material que você me entrega para que acabe virando o produto que vai ao ar no domingo ao meio-dia, é um produto que eu me debruço sobre ele por muitas horas para conseguir entregar aquilo. Então, assim, é uma edição que eu faço, é onde eu exerço mais a minha criatividade, porque são coisas que eu não tenho tanto espaço para fazer num review, por exemplo, como os de Star Trek, os de Star Wars, ou agora como eu estou fazendo os de The Last of Us. São coisas ali que no máximo eu coloco uma imagem ilustrativa para que a pessoa saiba do que eu estou falando e tal, mas não tem tanta diversidade de coisas e transições e tudo mais. E aí o que acontece? Tem vezes que o que você me entrega é assim, olha, do que temos sobre esse filme, saiu o pôster. Então assim, se eu não tenho muitas imagens para trabalhar, porque o filme nem existe ainda, só lançaram o pôster, eu vou tentar fazer aquela tela em que o pôster aparece ficar bonitinha, aquele negócio todo. Se tiver signos que existam dentro da temática daquela história, daquele filme, que já sejam conhecidos ou não,
às vezes eu tento dar uma decorada na tela com essas coisas, ou colocar o rosto dos principais atores ou do diretor, para justamente deixar uma coisa em movimento que seja interessante para quem está assistindo em casa. Até porque eu sei que eu tenho esse trabalho todo, às vezes alguns dos vídeos, alguns são mais simples, vamos ser honestos, mas tem vezes que é bem comum eu passar 6 a 8 horas editando um vídeo desses. E eu tenho certeza que um monte de gente que é audiência do Sci-Fi News assiste o negócio com o celular de canto sem olhar para a tela. A pessoa está ouvindo o negócio quase como se fosse um podcast. Agora, eu não posso me desmaterializar aqui e aparecer que nem um fantasma atrás da pessoa e dar um tapão nela e falar, não, assiste o vídeo que deu trabalho. Não é possível fazer uma coisa dessa, por mais que dê vontade. Agora, para aquele que está de fato assistindo o negócio com o vídeo, eu quero que a pessoa tenha a melhor experiência que ela puder. É óbvio, existem momentos em que eu falo assim, dava para fazer um detalhezinho extra? Dava. Dava porque é possível, eu consigo, eu tenho a parte técnica para isso, eu tenho tempo para isso? Quando a resposta é, olha, vai me tomar mais 45 minutos ou 1h30, mas é possível, eu vou e faço. Agora, quando eu falo, eu não tenho esse tempo, ou porque, como eu falei, a vida corre, eu sou obrigado a dar atenção para outras coisas. Então eu tento fazer meio que o arroz com feijão o mais bem temperadinho possível. E, nisso tudo, o que eu acabo percebendo é, o Sci-Fi News não é o nosso programa, não é da playlist do canal, aquele que costuma ter mais comentários. Apesar de que isso ajudaria bastante. Então, pessoal, se vocês curtem o programa, se vocês normalmente se informam através dali, deixar um comentário ajuda a gente, até pelo fato de que impulsiona pelo algoritmo para a gente ter a oportunidade de chegar em mais gente. E olha só o trabalho que a gente tem. O Jorge do lado dele, eu aqui do meu lado. Mas as poucas pessoas que às vezes participam, basicamente eu só vejo elogios ou a pessoa dizendo o quanto gosta ou o quanto acha bem feito, bem acabado, relevante, o quanto a pessoa espera chegar no final de semana para assistir o programa e tal. E outra coisa que eu aconselharia ao pessoal, assistam o mais rápido possível assim que o vídeo sai, por motivos óbvios, porque ele é o resumo da semana. Se você vai esperar uma semana inteira para assistir, talvez você esteja vendo uma notícia que talvez já tenha 14 dias. Então, seria muito bacana isso. Galera, se vocês curtiram a presença do Jorge aqui com a gente hoje, e se vocês gostariam que ele aparecesse mais vezes aqui no canal, podem ficar tranquilos e sossegados, que falta de convite não é. Porque só esse homem sabe o quanto que eu já azucrinei para ele ter uma presença mais ativa com o rostinho nas câmeras. Não é mesmo, senhor Jorge? Não, eu acho que quando houver, assim, algo assim que... uma situação propícia, digamos assim, que motive a reunião nossa, ou de outras pessoas também, né? Eu acho que pode se viabilizar isso aí. Tipo... um grande evento vai acontecer, vai estrear um novo filme de Star Wars ou de Star Trek. Quais são as nossas expectativas? O que você achou da franquia? Quais são os altos e baixos? Tal? A gente pode fazer. Jorge, não se subestime. Porque se a galera começa a se acostumar com a sua presença aqui, o grande evento da semana ia ser ligar no canal na tela para ver o Jorge Saldanha. Não, nem tanto. Bom, menos. De qualquer forma, muito obrigado por ter aceitado participar desse vídeo. Eu acho que é uma época importante e a nossa ligação até agora é forte o suficiente para que você seja parte integral e extremamente relevante para a comemoração. Não dava para fazer essa comemoração sem a tua presença. Obrigado por ter aceitado. Estou feliz de ser lembrado para participar da comemoração. Eu tive um evento pessoal meio complicado recentemente, eu tive um risco de vida, aliás, de vida não, de morte, né, muito grande, e inclusive fui no médico ontem ele me abriu o jogo, então a coisa foi bem cabeluda, foi um infarte, mas felizmente, graças ao pronto atendimento que eu tive, né, a coisa foi tratada a tempo e não houve maiores consequências, mas foi uma situação complicada, tal, eu estou me recuperando.
não fez ainda 30 dias, né? Mas estou indo bem, estou retomando as rotinas normais, e vamos continuar aí na luta, né? Eu sigo na torcida pela sua melhora, tenho certeza que a nossa audiência também. Espero que essa fase fique para trás. Também andei tendo aí alguns assim, exemplos. Foi só uma semana que o Sci-Fi News ficou fora do ar por causa do meu infarto. Pra galera ver o nosso grau de comprometimento, né? Obrigado a vocês pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham podido conhecer um pouquinho mais de coisas que tem a ver com os nossos bastidores. Mas fiquem por aqui, não esqueçam de deixar o like de vocês, considerarem se inscrever no canal. Lembrem-se, quando a gente tem aqueles reviews de séries que estão correntes, vocês podem participar, inclusive também agora em vídeo. Dá uma olhada lá para vocês verem como é que vocês podem participar do Momento dos Telanautas. Vão ser muito bem-vindos. Isso daí é uma coisa que está em fase de teste e eu quero muito que dê certo, porque eu quero fazer com que esse caminho se estreite cada vez mais e essa distância suma entre a gente e vocês aí em casa. Eu vou ficando por aqui, vou deixando vocês com 2 sugestões de conteúdo. Um forte abraço. Abraço, pessoal. E até mais. Abraço, Heitor. Abração, Jorge. Tudo de bom.